Acendendo a luz aqui para nossa live. Falar sobre diabetes, pessoal, hoje. Será que esse óculos está sujo? Vamos lá. Esperar alguns minutinhos aí para o pessoal entrar. Diabetes. Se conhece alguém com diabetes? Assunto muito importante, não é? Então já veja esse vídeo até o final. Veja essa live até o final. Olá, Alessandra. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Patrícia. Tudo bem? De onde é que vocês falam? Qual a cidade de vocês? Tudo bem? Muito prazer, viu? Vamos estar falando hoje sobre o diabetes. Decidi aí fazer uma live para falar sobre um assunto tão importante, tão atual, né? Então vamos interagindo um pouco, né? Patrícia Alves Pereira é de Santa Cruz. Olha só, Patrícia. Como é que você chegou até aqui, Patrícia? Nosso Instagram, né? A gente vai esperar um pouquinho para o pessoal ir chegando e nessa live a gente vai falar sobre diabetes, né? O que é que nós devemos fazer para prevenir e tratar o diabetes? Diabetes que é uma condição médica, né, que tem tirado a qualidade de vida de muitas pessoas. Muitas pessoas. Patrícia, você conhece alguém com diabetes? Você sabe o que é diabetes? Porque nossa conversa vai ser muito, muito importante. Hoje, 14 de novembro de 2024, é exatamente o dia da conscientização do diabetes. Patrícia disse através da palestra na creche dia 13, ontem, né? Você esteve na creche ontem, né? Que maravilha! Que maravilha! O que é que você achou da palestra de ontem? O que é que você achou, Patrícia? Olá, Rayane, boa noite! Boa noite, Crislaine Freires. Boa noite. Rayane, tá tomando suplemento, Rayane? Tá tomando suplemento aí do Nutrição para Todos? Crislaine Freires. Sim. Patrícia, seus pais são? E aí, Patrícia, quais são os tratamentos? Quais são os tratamentos que seus pais fazem para o diabetes? Olá, Catilcia Doces. Boa noite, Catilcia. Seja bem-vinda. Eu acho que é Catilcia, né? Que nome difícil. De onde é que você fala, Catilcia? Zélia Rodrigues. Boa noite, Zélia. Fala de onde? Fala de onde? Quero conhecer todo mundo aqui, tá? Quero saber de onde é que vocês falam. E já vou pedir para vocês irem compartilhando essa live, tá? É uma live muito, muito oportuna. É uma live muito importante, onde nós vamos estar falando sobre o diabetes. Diabetes, tá? Você conhece alguém com diabetes? Zélia é de Serra Talhada. Olha só, Zélia, que maravilha. Zélia, quero lhe visitar pessoalmente em Serra Talhada, tá? Em breve estaremos em Serra Talhada. Catiúcia Doces, é da Paraíba, Catiúcia. Qual cidade da Paraíba, Catiúcia? Silvanice Santos, boa noite, seja bem-vinda. Lúcia Guedes, seja bem-vinda. Todo mundo bem-vindo, pessoal. Eu quero que vocês vamos comentando aqui pra gente interagindo e conversando, tá? Pessoal, essa live eu quero dedicar para falar sobre o diabetes. Então, pode saber que vai ser uma live muito, muito esclarecedora. Vai ser uma live muito, muito importante. Eu garanto para vocês que essa live vai mudar a sua mentalidade
Eu garanto para você que essa live vai mudar a sua forma de ver o diabetes. Então, se você tem alguém na família com diabetes e você quer não ter diabetes, veja essa live até o final, tá bom? E a maioria das pessoas são diabéticos e não sabem. Tem muita gente diabética e não tem a mínima ideia que tem diabetes. Essa é a grande realidade, tá? Então, vamos embora, vamos começar a falar sobre esse assunto tão importante, tá? Zélia disse, sou amiga da nossa amiga Maria da loja Vida Leve. Ah, Zélia, que maravilha, amiga de Maria, né? Maria da Vida Leve, maravilha, viu? Catiúcia Doces disse, Rio Tinto, próximo a João Pessoa. É mesmo, Catiúcia? Que maravilha, viu? Inclusive, eu creio que em breve nós estaremos aí em João Pessoa, tá? Vamos estar passando em Campina Grande e vamos estar passando em Campina Grande e vamos para João Pessoa, tá? Muito bem, pessoal. Eu vou fazer uma live muito rápida. Eu não vou demorar nessa live, eu vou ser muito direto. Então, eu peço que vocês fiquem aqui até o final. Eu peço que vocês compartilhem essa live com seus amigos, compartilhem essa live com seus familiares, manda para os parentes, manda para mamãe, papai, vovô, vovó, tio, filho, filha, irmão, manda para todo mundo, porque essa live é muito importante. Diabetes. Diabetes é uma das doenças que mais afetam as pessoas hoje. Vamos lá. Vamos começar a entender o que é diabetes. Vamos entender as causas do diabetes. Vamos entender quais os tratamentos do diabetes, tá? E por que a maioria dos tratamentos do diabetes, de forma geral, não é correto. Eu vou provar para vocês aqui. Tem muita coisa aqui que vocês vão aprender. Muito importante. É muito importante. Muito importante. Catiúcia Doces colocou, eu sou pré-diabética. Pois é, Catiúcia, eu já percebi no seu próprio nome aqui do seu Instagram. Você trabalha com doces, né? Então, é um dos motivos do porquê você é pré-diabética. Tá? Mas vamos lá. Muito bem. Pessoal, quando nós falamos em diabetes, nós estamos falando em uma patologia que faz com que o seu açúcar no sangue... Olá, Eliane Cristina, boa noite, seja bem-vinda. Quando nós falamos no diabetes, nós estamos falando em uma condição de saúde em que o açúcar fica alto no sangue, ou seja, acontece uma grande quantidade de açúcar no sangue, ou seja, algo muito maléfico, tá? Por quê? Porque quando tem uma grande quantidade de açúcar no sangue, o seu corpo ele começa a ter uma acidose metabólica, tá? E seu corpo tendo uma acidose metabólica vai começar a ter um monte de problemas, tá? Maria José, seja bem-vinda. Estamos falando sobre o diabetes, Maria José, tá? Zélia colocou, na minha família quase todos, olha só. Então esse assunto é muito importante, mas muito importante. Tá bom? Então, o diabetes, pessoal, é uma condição de saúde no qual o açúcar fica alto no sangue. E quando o açúcar fica alto no sangue, você tem essa hiperglicemia, tá? Um excesso de açúcar. Esse excesso de açúcar no sangue, ele vai ter problema. Ele vai causar danos, ele pode causar cegueira, ele pode causar destruição dos nervos periféricos. É por isso que as pessoas começam a adormecer os dedos, a adormecer as mãos, a adormecer os pés. É por isso que muitos diabéticos eles começam a perder a visão, porque de fato o excesso de açúcar no sangue, uma das consequências é exatamente uma destruição de algumas partes fundamentais para a visão, tá? Então o açúcar alto no sangue é um grande problema, tá? Mas o nosso corpo ele é feito de uma forma tão incrível, pessoal, que o nosso Criador, ele colocou exatamente uma bomba chamada de pâncreas, e essa bomba, ela é responsável por regular o açúcar no sangue, tá? Então, esse pâncreas, ele produz insulina, tá? Essa insulina é um hormônio fundamental para pegar o açúcar e jogar dentro da célula, tá? Então a insulina é um hormônio fundamental para pegar o açúcar e jogar dentro da célula.
O açúcar não pode ficar fora da célula, no espaço extracelular. O açúcar deve entrar no intracelular, ou seja, dentro da célula, tá bom? Então, quando esse açúcar não entra na célula, aí é o que nós chamamos do diabetes. Você está tendo hiperglicemia. E os principais tipos de diabetes, pessoal, é o diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes tipo 3, e a gente poderia até chamar um diabetes tipo 4, que eu vou explicar, tá bom? O diabetes tipo 1, pessoal, é aquele diabetes que geralmente está relacionado com um pâncreas que não está produzindo insulina adequadamente. Geralmente as células beta pancreáticas, elas estão com algum problema, tá? Então geralmente é uma autoimunidade, tá? É quando o seu corpo ele começa a atacar o seu pâncreas e aí você está tendo uma autoimunidade, uma doença autoimune, tá? O diabetes tipo 1 tem uma característica autoimune, tá? É por isso que quem tem geralmente diabetes tipo 1 também tem artrite, também tem outras doenças autoimunes. Por quê? Porque as doenças autoimunes caminham em bando, tá? Em bandos. Quem me acompanha aqui há um tempo já sabe que eu sempre explico isso, tá? Então, diabetes tipo 1 é relacionado com um pâncreas que não está produzindo insulina adequadamente, tá? É muito importante vocês entenderem isso. Por quê? Porque o tratamento é um pouquinho diferente nesses tipos de diabetes, tá? Diabetes tipo 1, tipo 2, tipo 3. E vou até falar o tipo 4. No tratamento, pessoal, eu quero que vocês entendam uma coisa. No tratamento tem muitas coisas que são iguais, mas tem algumas coisas também que diferem, tá bom? Vamos lá. Diabetes tipo 1, geralmente o pâncreas não está produzindo insulina adequadamente, tá? Seja por uma questão de autoimunidade, seja porque por N fatores, tá? E eu já quero alertar para vocês, mesmo no diabetes tipo 1, ele tem causas também, que geralmente é excesso de toxina, geralmente é desbiose, é glúten, a pessoa está comendo glúten, o glúten está causando uma hiperpermeabilidade intestinal no intestino, está vazando coisas para o sangue que não deveria entrar, e aí o seu corpo está reagindo com autoimunidade e está atacando o pâncreas. É por isso que eu peço para as pessoas com diabetes tipo 1 parar de comer glúten, tá? Não só o glúten, mas o leite de vaca, o açúcar e outros alimentos inflamatórios, tá? Então, isso é importante vocês entenderem, porque até mesmo no diabetes tipo 1, que tem muitas vezes uma maior necessidade de usar insulina, ou seja, é no diabetes tipo 1 que você pode ter a necessidade de usar insulina. O diabetes tipo 2 é diferente, eu vou explicar para vocês. Isso aqui é muito importante, tá? Porque tem pessoas aí que nem sabem qual é o tipo de diabetes que tem. Tem gente que está tomando insulina que não era para tomar, tá bom? É o caso do diabetes tipo 2. No diabetes tipo 2, você não tem deficiência de insulina. No diabetes tipo 2, você tem o quê? Uma resistência à insulina. O que significa? Você comeu muito carboidrato, você comeu muito açúcar cronicamente por muito tempo, e por você ter comido carboidrato cronicamente em excesso, você desenvolveu uma resistência à insulina. Ou seja, a insulina perdeu a sensibilidade, tá? E isso também está relacionado com uma alteração no glucagon, e aí tem uma alteração no glucagon, que é o hormônio que geralmente... Isso é muito interessante. O glucagon ele é um hormônio responsável para estimular o açúcar a subir no sangue. Já a insulina é responsável por baixar o açúcar no sangue. Então existe esse equilíbrio no corpo entre glucagon e insulina. Glucagon, insulina, glucagon, insulina. Muito bom. Então assim, no diabetes tipo 2 você tem uma resistência à insulina. Então a maioria das pessoas que tem diabetes tipo 2, ela não tem falta de insulina, ela já tem insulina. Então eu vejo muitos pacientes, pessoal, com diabetes tipo 2 usando insulina. Eu digo, meu amigo, você tem que tratar a resistência insulínica e não ficar tomando insulina. Muito bem, Dona Zélia perguntou o seguinte, vou responder a pergunta de vocês. Eliane disse assim, quando se deve ser usada a insulina? Boa pergunta. Zélia Rodrigues perguntou, o que na realidade é a insulina? Tá? Zélia, a insulina é um hormônio produzido pelas células beta-pancreáticas, ou seja, algumas células do pâncreas. As células beta-pancreáticas produzem insulina, e a insulina é um hormônio responsável por colocar o açúcar dentro
da célula, ou seja, o açúcar não pode ficar no espaço extracelular, mas deve entrar no espaço intracelular, tá? Então a insulina tem esse papel de carregar o açúcar para dentro da célula, tá bom? Guarde essa informação. Eliane diz, quando se deve ser usada insulina? Eliane, algumas ocasiões deve ser usada insulina. É quando você tem um diabetes tipo 1 e esse diabetes está descompensado, tá? Ou seja, você está tendo hiperglicemia, a sua insulina está lá em cima. Aí muitas vezes quando está em casos emergentes, quando está em casos muito avançados, aí você tem que usar insulina, tá? É os casos raros que nós indicamos para usar insulina, tá bom? Vanessa, boa noite, seja bem-vinda, tá? Então assim, Linda Alves, seja bem-vinda, boa noite, minha gente. Olha só, isso é muito importante. Clarice Azevedo, Terapias, boa noite, seja bem-vinda, tá? Então assim, pessoal, é muito triste você ver pessoas com diabetes tipo 2 usando insulina. A pessoa com diabetes tipo 2 não tem deficiência de insulina, na maioria das vezes ela tem uma resistência à insulina, tá? Resistência não é deficiência, pessoal. Então os únicos casos para você usar insulina é no diabetes tipo 1, tá? Os únicos casos. Eliane disse, eu queria fazer de tudo para mim não usar insulina. É possível, Eliane. É possível você ficar sem usar insulina. Eu vou explicar para vocês aqui, tá? Vamos lá. Diabetes tipo 1, pessoal, é um diabetes geralmente autoimune, tá? E para a gente tratar o diabetes tipo 1, detalhe, anotem o que eu vou falar, pessoal. Isso aqui é conhecimento libertador. Anote o que eu vou falar. Geralmente no diabetes tipo 1, a pessoa emagrece. No diabetes tipo 1, a pessoa emagrece. No diabetes tipo 2, a pessoa geralmente engorda. Então, quem tem diabetes tipo 2 geralmente está acima do peso. Você está entendendo? Aí o que acontece? Tem muita gente acima do peso achando que tem diabetes tipo 1. Não. Na maioria das vezes, quem tem diabetes tipo 1 está magro. Por quê? Você tem uma deficiência de insulina. E essa deficiência de insulina faz você emagrecer. Você entende? Já no diabetes tipo 2, você não tem deficiência de insulina. Você tem uma resistência à insulina. Essa resistência à insulina faz você engordar. Então, geralmente, você fica acima do peso. É por isso, pessoal, que a maioria das pessoas que estão acima do peso, elas estão diabéticas. Ou seja, ou elas estão diabéticas ou elas estão pré-diabéticas. Elas estão com um pezinho no diabetes. E aí elas fazem os exames muitas vezes e aí o exame não diagnostica muita coisa e ela chuta o pau da barraca, não cuida da saúde e acaba esperando o problema chegar e aumentar, tá? Diabetes, pessoal, é uma doença muito séria se você não aprender a se cuidar. Muito séria. Se você não se cuidar, o diabetes vai lhe matar. Se você não se cuidar, o diabetes lhe mata. Mas se você aprender a se cuidar, você consegue ter saúde, vida. Você consegue vencer o diabetes. Essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês. A minha avó, pessoal, ela faleceu de diabetes. A minha avó, ela tinha diabetes tipo 1 e ela sofreu bastante. Sofreu muito, também não tinha muito conhecimento. A minha família, assim, nesse aspecto de saúde, de nutrição, de medicina. E infelizmente ela faleceu de diabetes, tá? Então eu quero que vocês entendam, vamos aprender a se cuidar. Eu vou ensinar nessa live o que fazer para tratar o diabetes, o que fazer para restaurar a sua saúde, qual o caminho que você deve fazer, tá? Isso é muito importante de vocês entenderem. Então já compartilha a live com os amigos, já manda essa live para seus familiares, tá bom? Diabetes tipo 1 geralmente é autoimune, diabetes tipo 2... No diabetes tipo 1, você pode ter deficiência de insulina. No diabetes tipo 2, é causado por uma resistência à insulina. Não tem falta de insulina. Então, estar usando insulina no diabetes tipo 2 é uma ignorância. E eu vejo muitos médicos aí passando insulina para o diabetes tipo 2. É ignorância pura ignorância. Você está entendendo? Se seu corpo não tem deficiência de insulina, aí você vai dar mais insulina. O problema, a solução não é dar mais insulina no diabetes tipo 2. A solução é tratar a resistência insulínica. Wellington, como é que eu trato a resistência insulínica? Você tem, o primeiro passo é mudar a sua alimentação. Você tem que começar a comer corretamente.
Quando você começa a comer corretamente, você vai tratar a resistência à insulina. Você está entendendo? Então, diabetes tipo 2, que está apenas tomando insulina, é tiro no pé, tá? Diabetes tipo 2 não tem essa necessidade de usar insulina. Pelo contrário, para a gente reverter o diabetes tipo 2, você começa pela alimentação. O é possível reverter? É. Você começa pela alimentação, tá bom? Aí você vai fazer outras coisas, você vai usar alguns suplementos de qualidade, tá? Você vai desintoxicar o seu organismo, você vai começar a praticar atividade física, você vai regular o seu sono. Ou seja, pessoal, tem os pilares da saúde que você tem que aprender. Você tem que aprender o caminho da saúde, tá? Não apenas no diabetes tipo 2 que eu estou falando, mas também no diabetes tipo 1. Porque no diabetes tipo 1, pessoal, nós vamos trabalhar para que o pâncreas volte a produzir insulina, tá? Nós temos que trabalhar para que o pâncreas volte a produzir insulina no diabetes tipo 1. Então, tanto no diabetes tipo 1 quanto no diabetes tipo 2, a pessoa tem que mudar os hábitos, tem que mudar a alimentação. Tem que parar de comer trigo. Se você ainda come trigo, você nunca vai vencer o diabetes. Nunca. Se você ainda está se entupindo de açúcar, adoçantes, refrigerantes, biscoito, bolacha, você nunca vai vencer o diabetes. Nunca. Se você ainda está se entupindo de leite de vaca, mesmo que seja, vamos lá, leite em pó, né? Tem gente que acha que leite em pó não é de vaca. Ninguém é assim, claro que é, né? E é pior do que o leite da própria vaca, com certeza é pior, tá? O leite da vaca, pessoal, ele tem algumas proteínas chamadas de caseína, e tem outras proteínas também, mas uma das principais é a caseína. A caseína, ela causa uma inflamação intestinal, e causando inflamação intestinal vai repercutir na inflamação sistêmica, tá? Essa inflamação sistêmica, ela é a causa das doenças crônicas, inclusive do diabetes, tá? Tem diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes tipo 3 é o diabetes gestacional, tá? Inclusive, o Alzheimer também é chamado de diabetes tipo 3, Alzheimer, tá? Alzheimer é um excesso de açúcar no cérebro, tá? Que faz um processo inflamatório muito grande a nível cerebral, e aí você começa a ter uma destruição de diversas células cerebrais que são fundamentais para a nossa saúde do sistema nervoso central, tá? Então, pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte: como é que nós podemos vencer o diabetes? A melhor ferramenta que você tem nas mãos para vencer o diabetes é o garfo, ou melhor, a faca, a colher, ou seja, é a boca. Você tem que aprender a comer, você tem que aprender a se alimentar. Hipócrates, o pai da medicina moderna, ele dizia o seguinte: que o teu alimento seja o teu remédio, e o teu remédio seja o teu alimento, tá? Zélia colocou assim: o que leva a ter o diabetes é só o açúcar? Não, Zélia, não é só o açúcar. O que leva a ter diabetes é trigo, farinha de trigo, tudo que tiver glúten, tá? O glúten está presente no trigo, centeio, cevada. O glúten, infelizmente, está presente na aveia também, muitas vezes. Olá, Lucilvânia Silva, boa noite, seja bem-vinda. Então, assim, não é só o açúcar que causa diabetes. O trigo, o glúten está presente no trigo, né? O leite de vaca faz um mecanismo inflamatório que também contribui para o diabetes, tá? Então, assim, as toxinas contribuem para o diabetes. Quais são as toxinas? Metais pesados, tá? Você às vezes tem amálgama nos dentes, aquelas massinhas pretas nos dentes, aquilo ali é mercúrio puro. O mercúrio está relacionado com as doenças crônicas, inclusive com diabetes, tá? Então não é só o açúcar que causa diabetes, tá? É as toxinas, os parasitas. O que são parasitas, velho? Parasitas são micro-organismos que se alojam no nosso corpo e causam danos aos nossos tecidos. Olá, Cristiane, Florentino, boa noite. Como você tá, Cristiane? Saudade, viu? Como é que tá o menino? Como é que tá a família? Todos vocês estão bem, Cristiane? Então, assim, pessoal, os parasitas também causam diabetes. Existe um parasita chamado de eritema pancreato, que ele está muito relacionado com os diabetes. Ele se aloja no pâncreas e ele come insulina, tá? E o eritema pancreato, a doutora Uda Clark, quando descobriu, ela falando sobre isso, é coisa muito impressionante, né? Para quem não sabe, a doutora Uda Clark, ela foi uma PhD
canadense, se não me engano ela era canadense, e ela escreveu um livro que dizia o seguinte: A Cura para Todas as Doenças. E nesse livro ela vai abordar diversos mecanismos que ela estudando descobriu sobre as doenças, tá? E aí ela falando sobre o diabetes, ela descobriu que no diabetes todos os casos tinha eritema pancreato. Inclusive, eu tenho vários livros dela. Eu não sei se eu tenho um aqui, algum livro por aqui. É um livro dela. E ela descobriu que o eritema pancreato está presente em todos os tipos de diabetes, tá? Então, uma das formas para nós tratarmos o diabetes também, além da alimentação, tá? E vou lhe falar mais para vocês. Quando eu digo alimentação saudável, alimentação adequada, isso fica muito genérico, porque todo mundo fala em alimentação saudável, mas o que é uma alimentação saudável? Ah não, todo mundo fala, nós temos que comer saudável, mas o que é uma alimentação saudável? Pessoal, uma alimentação saudável é uma alimentação que é baseada em comida de verdade, tá? Ou seja, aquilo que Deus fez, mas não é suficiente, tá? Muito bem, você tem que parar de comer trigo. Se você quiser vencer o diabetes, você tem que parar de comer trigo. Você tem que parar de tomar leite de vaca. Você tem que parar de consumir açúcar. Você tem muitas vezes que parar de consumir milho. Você tem que parar de consumir amendoim. Você tem que curar o seu intestino. Existe uma relação muito grande, pessoal, em um intestino inflamado com diabetes. Pires, Perogil, Andréia Santana, boa noite, sejam bem-vindas todos vocês. Então, assim, existe uma relação muito grande de um intestino inflamado com diabetes. Aí, o que é que os profissionais fazem? Eles metem um monte de remédio, mas não tratam o intestino. Aí você não está tratando a causa. Hoje, logo cedo, eu postei um artigo científico, lindo, pessoal, que fala exatamente sobre a relação do Leaky Gut Syndrome, Leaky Gut, intestino hiperpermeável, é uma frase em inglês, Leaky Gut as, eu estou querendo falar espanhol aqui, peraí, deixa eu voltar para o português, né? Que quando a gente começa a lembrar do idioma, a gente lembra dos outros, né? Vamos lá, voltar para o português. Leaky Gut Syndrome, pessoal, é a síndrome do intestino hiperpermeável, é o intestino vazante. É quando o seu intestino está tão inflamado que ele está como uma mangueira cheia de água que está vazando água. Entende? E aí o intestino começa a ficar vazante também. E ele fica tão vazante, pessoal, mas tão vazante o intestino, que o seu corpo começa a desenvolver anticorpos contra substâncias que estão entrando no sangue através do intestino. Aí começou uma autoimunidade, começou uma resposta inflamatória, uma cascata inflamatória que geralmente fica crônica, se cronifica. E aí, queridos, as doenças estão aí, tá? É por isso que eu sempre falo, nós temos que recuperar nosso intestino. Nós temos que recuperar a saúde intestinal. Porque se nós não recuperarmos a saúde do nosso intestino, nós estamos dando um tiro no pé. Porque o intestino é o up da saúde, tá? Não tem saúde sem uma saúde intestinal. Wellington, como é que eu cuido do meu intestino? Nós usamos os 4 R's da medicina funcional, tá? O primeiro R, nós temos que retirar aquilo que inflama. Retirar os alimentos inflamatórios, tá? Nós temos que retirar glúten, nós temos que retirar leite de vaca, nós temos que retirar açúcar, nós temos que retirar amendoim, que são os grãos. Os grãos também, pessoal, eles inflamam muito o nosso intestino porque eles têm muito antinutrientes. Esses antinutrientes, eles causam uma reação muito parecida com glúten. E aí seu corpo acaba confundindo esses antinutrientes com glúten e aí, meu amigo, a inflamação se perpetua. Então aquela história que aveia e pão integral é saudável não é verdade. Não é verdade. Aveia e pão integral não são saudáveis. Tá? Eu sinto muito dizer isso a vocês. Eu sei que os nutricionistas tradicionais, eles indicam pão integral, aveia, mas não é saudável. Aveia, a maioria das vezes, tem glúten. O glúten, ele causa essa hiperpermeabilidade intestinal, o glúten inflama o intestino e perpetuamente e consequentemente vai inflamar o restante do corpo, tá? O pão integral, vou começar da aveia, né? A aveia tem glúten, a aveia muitas vezes é transgênica, ou seja, ela é modificada geneticamente,
tá? Os alimentos transgênicos são um grande problema para a nossa saúde, tá? A aveia, pessoal, ela é rica em glifosato, a maioria delas. Glifosato é um herbicida fortíssimo, que é um agrotóxico usado nas plantações, é um problema muito sério, tá? Muito sério. A aveia, ela é rica em lectinas. Lectinas são antinutrientes que inflamam o intestino, arrebentam com o intestino e pioram essa hiperpermeabilidade intestinal, o intestino vazante, que eu já tenho falado para vocês. Pessoal, à medida que vocês caminharem comigo, vocês vão ver o quanto esse intestino vazante está relacionado com as doenças modernas. Esse intestino vazante está relacionado com a obesidade. Esse intestino vazante está relacionado com enxaqueca que ninguém resolve. Está relacionado com problemas na tireoide. Está relacionado com alergia, com artrite. Está relacionado com autismo. Está relacionado com TDAH. Está relacionado com fibromialgia. Está relacionado com... Eu poderia continuar falando. Parkinson, esclerose múltipla, esclerodermia, síndrome de Jogre, doença de Addison. Eu poderia continuar falando. Doença de Crohn, retocolite ulcerativa. Existem aproximadamente 159 doenças autoimunes catalogadas segundo o Dr. Tom O'Brien. Ou seja, tem muita doença aí que o pessoal nem sabe que está doente. Tá? Então, essa é a grande realidade. E começa particularmente no intestino. E aí a maioria dos profissionais passam corticoides, ficam passando corticoides. Mas ficar tomando corticoide é enxugar gelo. Você não está indo na causa do problema. Nós temos que recuperar o nosso intestino para que o corpo comece a baixar essa inflamação. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, 80% da nossa imunidade, aproximadamente, está no intestino. Se você tem problema no intestino, essa imunidade vai agir. E essa imunidade vai agir tanto que você vai desenvolver inflamações. E essas inflamações crônicas são prejudiciais. Porque imagina que você está numa guerra e um exército está lutando contra outro exército. E aí, de repente, um exército de cá, o exército do Brasil contra o exército da Rússia, por exemplo, estão lutando lá entre si. E aí, de repente, os soldados acabam atirando nos próprios soldados, porque eles estão confusos. É isso que acaba acontecendo no nosso corpo. O nosso corpo ele acaba ficando confuso, pessoal, e acaba atacando em nós mesmos, atacando a si mesmos. E aí começam respostas autoimunes, respostas inflamatórias, tá? Isso é muito importante você entender, porque se você não entender de bioquímica, se você não entender um pouquinho sobre como surgem as doenças, você vai muitas vezes ficar pensando que só ficar tomando anti-inflamatórios e drogas, corticoide, por exemplo, vai resolver o problema. Não vai. Não vai. Eu não estou aqui para lhe enganar. Estou aqui para lhe dizer aquilo que eu sei que é verdade. Não adianta você estar passando um monte de droga para a pessoa, não. Você tem que mudar seus hábitos, você tem que mudar a sua vida, você tem que mudar a sua alimentação particularmente. Começa pela alimentação. Não tem melhor remédio do que a alimentação. Não tem. Não tem. Se você ainda come glúten, você está perdendo tempo e saúde. Não tem. Aquela tontura que ninguém resolve, aquele enjoo do carro que ninguém resolve, aquelas dores que ninguém resolve, aquela depressão que ninguém resolve, aquela ansiedade que ninguém resolve, aquela endometriose que não entra em remissão, tem muito a ver com o intestino, pessoal. Então fiquem longe do glúten. Pensem sobre ficar longe do leite de vaca. Você vai dizer, vai comer o que, Wellington? Calma, minha gente. Calma. Eu não como glúten há muito tempo. Eu não consumo leite de vaca há muito tempo. Você está entendendo? Então se a pessoa diz, eu vou passar fome. Eu digo, não vai passar fome. É você que acha que vai passar fome. Tá? Você ainda não tem conhecimento adequado nessa área para você ver que você não vai passar fome. Você precisa saber o que comer, tá? Então eu peço que vocês enviem essa live para as pessoas que vocês amam, aqueles que têm diabetes, para aqueles que estão no caminho do diabetes, porque eu digo a vocês, a maioria das pessoas vão ter diabetes. A maioria das pessoas vão ter diabetes. Pode ter certeza disso. Por que vão ter diabetes? Porque não estão tratando a causa. As causas são ignoradas, sabe? O estresse é uma coisa que pouca gente leva em consideração, mas o estresse também é uma coisa que destrói muito a nossa saúde. Sabe? As panelas que vocês estão cozinhando destroem nossa saúde, a saúde de vocês. Tá? Então, assim, o que eu aconselho é que vocês comecem a aprender a cuidar da saúde. Tá? Eu sei que mudar não é fácil, pessoal. Eu sei que a gente tem que ir mudando devagarzinho, né? Ali vai mudar um passo de cada vez, ajusta. Não é fácil mudar, mas a jornada de 100 milhas começa com o primeiro passo. Quanto mais você adia a mudança, quanto mais você adia o tempo para começar a cuidar, para começar a reverter o diabetes, mais doente você vai ficar.
Você está entendendo? Então, meu desejo é que você comece a tomar o controle da sua própria saúde através da medicina integrativa, através dessa linha funcional, tá? Através de você mesmo ir aprendendo conosco aqui, você ir desenvolvendo, tá? Não é à toa, pessoal, que em nossas mentorias, em nossas consultas, em nossos atendimentos, nós temos como prioridade ajudar o paciente, ajudar a pessoa a que ela comece a ser a principal protagonista da sua própria saúde, tá? E não outro, não terceiros, ela mesma, você aprender a cuidar da sua saúde. Você vai aprendendo um passo de cada vez, tá? É o que nós chamamos em inglês de biohacking. Biohacking é exatamente o que? Biohacking é um termo que nós usamos em inglês para rastrear a própria biologia para otimizar a saúde. Então, o meu desejo é que as pessoas sejam biohackings, tá? Então, pessoal, o primeiro passo que você deve fazer para se recuperar é mude sua alimentação. Aí você vai aprender a desinflamar, vai aprender a desintoxicar, tá? Vai usar suplementos de qualidade, vamos fazer o negócio acontecer, tá? Não é de uma hora para outra, você tem que começar, entendeu? Então isso é muito importante de vocês entenderem, tá? Você não espere que a insulina venha e faça o dever de casa tudo. Lembrando, insulina é para diabetes tipo 1, tá entendendo? Diabetes tipo 1. Que é um diabetes autoimune quando está em graus sérios, tá? Conheço muitas pessoas que entraram em remissão de diabetes tipo 1 e não estão tomando insulina, tá? Porque você cuidando da sua saúde, seu corpo ele começa a se regular, ele começa a se equilibrar, tá? Então tem que curar o intestino, tem que desintoxicar, tem que desinflamar, tem que fazer o dever de casa. Eu estou aqui para ajudar você nesse processo, tá? Em breve não, vai demorar um pouco, ainda vamos abrir vagas para mentoria Saúde 2.0 lá para dezembro, tá? Mas vocês podem marcar consultas online também, dependendo da agenda você vai, fala com a gente, vê quando é que tem vaga, você marca a consulta, uma consulta online, onde nós vamos fazer a anamnese, onde nós vamos te avaliar, nós vamos te acompanhar, e nós vamos te ajudar a transformar a tua saúde, tá? Marca a consulta online, na mentoria nós só vamos abrir vagas lá para dezembro, que é a mentoria Saúde 2.0. Mas você que é de longe, de qualquer lugar do mundo, a gente está atendendo as pessoas hoje de qualquer lugar do mundo, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Estados Unidos, Inglaterra, qualquer lugar do mundo nós atendemos as pessoas hoje, tá? Através de atendimentos online, tá? E o nosso objetivo é ajudar a pessoa a ir na causa das doenças, na raiz do problema. Nós aplicamos os pilares da saúde, como uma alimentação adequada, com uma desintoxicação, uma desparasitação. A pessoa vai começar a aprender a se cuidar, tá? E o melhor investimento que você pode fazer é você cuidar da sua saúde, né? Porque o que você vai fazer sem saúde, né? Tem uma frase muito interessante que ela diz assim: saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. O que você vai fazer sem saúde, tá? Infelizmente, a maioria das pessoas vão passar a vida toda só se entupindo de drogas farmacêuticas. Eu decidi seguir outro caminho. Eu decidi seguir outro caminho. Eu decidi seguir o caminho da medicina integrativa, que vai na causa do problema. Pessoal, eu estudo muito tempo. Eu estou sempre estudando. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo que nós estamos sendo enganados. Mais eu vejo que nós estamos sendo enganados e que nós precisamos acordar. Despertar. Nós estamos sendo envenenados, nossa comida está envenenada, nossa água está contaminada, nosso ar está poluído, nossas crianças estão sendo envenenadas, nós estamos sendo bombardeados. Então, na verdade, nós não estamos doentes, nós estamos bombardeados, nós estamos contaminados, nós estamos envenenados, tá? Eu já falei para você, eu já provei para você que nós não somos reféns da genética, não somos reféns da genética, tá? A grande responsável pela nossa saúde ou doença é a epigenética. Você está entendendo? A epigenética é os fatores ambientais, é o estilo de vida, é a alimentação. O pessoal fica culpando a genética aí erradamente, tá? Então, assim, pessoal, vamos cuidar da saúde, vamos transformar a saúde. É possível, tá? Quando você faz o que tem que ser feito, seu corpo ele começa a se regular, ele começa a entrar em equilíbrio. Então, eu desafio você a vir para perto de mim e aprender a cuidar da sua saúde. Estou disposto aqui a ajudar vocês. Entre em nossos grupos no WhatsApp, salve nosso contato, falem comigo no WhatsApp que eu vou salvar o contato de vocês, vocês vão acompanhar nossos status, nossas redes sociais e nós vamos estar juntos, porque nós queremos que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento, ajudar as crianças autistas, ajudar a pessoas com diabetes, pressão alta, esquizofrenia, doenças autoimunes e etc. Eu conto com você, tá? E vai ser um prazer conhecer você pessoalmente, vai ser um prazer ir na sua cidade,
Vai ser um prazer atender você e sua família, vai ser um prazer caminharmos juntos. Temos muita coisa para fazer, tá? Lembre-se, no diabetes tipo 1 é que algumas vezes você precisa usar insulina. Já o diabetes tipo 2, estamos usando insulina de forma errada, infelizmente. Infelizmente, tá bom? Então vamos acordar, vamos despertar, tá? Saúde vai embora a cavalo e volta a pé. Saúde demora para recuperar, mas se você fizer o que deve ser feito, ela começa a se recuperar, tá? E eu estou aqui para te ajudar a despertar, para que você comece a cuidar da sua saúde, tá? Você e sua família, tá? Para que você possa cumprir a sua missão neste mundo e você possa ser o melhor estudante, o melhor filho, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor avô, o melhor avó. Então cuide da sua saúde. É por isso que nós trazemos conhecimentos profundos de saúde aqui. Eu sou um cara comum que fala de coisas incomuns. Essa é a grande realidade, tá? Me chamam muito de bruxo por aí. Eu fui chamado de bruxo brincando, né? Eu estava dando uma palestra em Manaíra, na Paraíba, e aí uma querida, eu não vou nem falar o nome dela, mas é uma pessoa muito especial, ela disse assim: rapaz, aqui só pode ser um bruxo. Aí todo mundo começou a rir, aí pegou, né? Essa história de que eu sou um bruxo, mas na verdade eu estudo bastante e temos tido a oportunidade de ajudar a muita gente, graças a Deus, e é muito bom fazer isso que eu faço, porque a gente vê resultados muito bons e a gente faz com que as pessoas elas fiquem a cada dia aprendendo a se cuidar. Pessoal, cuidar da saúde não é você cuidar uma semana e outra não. Não é você cuidar um mês e outro não. Cuidar da saúde não é você cuidar 6 meses e ficar 6 meses sem cuidar, não. Cuidar da saúde é todo dia, são hábitos, são mudanças. Você tem que mudar, você tem que aprender, você tem que... E aí, pessoal, quando você começa a ter hábitos saudáveis, é poderosíssimo, é libertador, é transformador, tá bom? Eu desafio você a cuidar da sua saúde. Então compartilhe essa live com seus amigos, familiares, conheça o nosso canal no YouTube, entre no nosso grupo no WhatsApp, marque sua consulta online, tá? Que aí a gente vai ver quando é que tem data para a gente poder lhe atender, tá? Não tenho previsão de quando teremos data, mas você fala com a gente, que a gente vai ver os horários para te atender, consultas online e a mentoria você guarde quando nós iremos abrir vagas para a mentoria Saúde 2.0, beleza? Traz tua família para perto de nós, que vai ser um prazer transformar a sua saúde. Vamos tratar as causas das doenças através dessa visão integrativa e funcional, tá bom? Pessoal, compartilhem a live, Deus abençoe vocês, vamos mudar a alimentação, vamos mudar os hábitos, vamos aprender a usar a farmácia de Deus ao nosso favor, tá? Aprender a cuidar da saúde e contem comigo aí para que você tenha uma saúde 2.0, beleza? Um grande abraço de Wellington Clemente, que Deus abençoe cada um de vocês e nos vemos por aí, tá bom? Estamos juntos nessa missão. Forte abraço, queridos, fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau. Vamos vencer o diabetes.